Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin acredita estar em posição de força. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais e faça os seus comentários. Conto com todos vocês. Recomendem o canal, compartilhem o canal e não esqueçam do like. Muito obrigado. Bom, o Putin, ele acredita estar numa posição de força. E ele tem bons motivos para isso, né? Ele recebe informações falsas, acho que ele manda fazer informações, algumas para prepará-las para passar para os americanos, para o presidente Donald Trump, né? E ele acredita, eu acho que ele acredita mesmo, algumas mentiras que ele fala, ele tem certeza que são verdadeiras, né? E eu acho que é reforçado isso pelo ministro da Defesa, pelo chefe do Estado-Maior do Exército da Rússia, né? E pelos generais que estão comandando a frente. E ele avalia que os seus adversários estrangeiros e considera eles fracos. Tanto que as bobagens que ele fala sobre a Europa não é nem postura de um chefe de Estado, de um chefe que quer ficar entre as principais potências do mundo, que ele não é, né? Ele é um país destroçado, já não era antes, não era nem o segundo exército maior do mundo, melhor, né? Agora esse segundo melhor exército do mundo, a gente viu na Ucrânia o que ele é, né? E ele não vê ameaças internas também, ele sabe que tem ameaças, ele sabe que tem gente conspirando e ele acha que pode peitar e resolver tudo isso, né? E ele acredita que o tempo está a favor dele. Então, como ele sente, ele, por isso, de acordo com essa percepção, ele não está disposto a fazer concessões. Por causa disso, ele não está disposto a negociar. E a estratégia dele é continuar fazendo o que ele vem fazendo agora há quase 4 anos, que vão acontecer em fevereiro. Algo incompreensível para muitos no Ocidente, devido aos custos humanos e econômicos para a Rússia. Então ninguém entende isso. Puxa, o cara não tem compaixão com o seu exército, não tem compaixão com o seu povo, né? Então, assim, é por causa dessa percepção dele, né? E os custos econômicos são muito grandes também para a Rússia, né? Mas é bastante lógico para alguém que tenta criar o Império Russo. E ele quer recriar o Império Russo. Ele quer tudo aquilo que já, muita coisa que os tsares dominavam, ele quer de volta. Aquilo que a União Soviética, a sua grandeza, ele quer de volta. Grandeza que nunca existiu, porque um povo pobre, um povo miserável, onde os supermercados estão vazios, né, não é grandeza, onde o povo passa fome, né? O ditador da Rússia acredita ter quase domínio sobre Trump, que ele tem uma influência grande, não por causa de qualquer técnica que ele use, mas por causa do seu treinamento na KGB, que ele explora essas técnicas, as fraquezas notórias de Trump, né? Ele explora contra o Trump. Muitos psiquiatras amadores e profissionais já diagnosticaram Trump, mas apenas para Putin conseguiu lidar com ele como um idiota útil. Ele pensa assim. Isso pensa o ditador da Rússia, embora tenha passado dos limites com o Trump em algumas ocasiões, e o Trump aceita essas bobagens que o Putin faz, como ele lida mal com o Trump, ele se sente seguro em sua relação, ele do Kremlin com o Salão Oval, com o Trump do Salão Oval. Ele se sente igualmente seguro negociando com Steve Witkoff, que é o corretor de imóveis de Nova York, que aparentemente não sabe nada da história do que Trump conta e não sabe da história mentirosa que ele conta sobre a Ucrânia e a Rússia. E notem, ele gosta também porque ele explora o ego do Steve Witkoff, porque o Steve Witkoff, os avós são russos, vieram da Rússia, né? E ele então se sente muito à vontade para passar. E o Steve Witkoff, né, corretor de imóveis, que não é da mesma corretora de Donald Trump, mas são amigos, e ele leva exatamente para Trump o que o Putin pediu. Então ele se sente à vontade, ele acha que ele domina, controla e manipula todo mundo. Putin despreza os líderes europeus por um motivo principal, na minha opinião, porque Trump despreza eles.
Trump trata mal eles, e ele trata mal igual também, por causa disso ele chamou eles de porquinhos. Acho que se o Trump não tratasse mal os líderes europeus, tratasse-os de igual para igual, tratasse-os como aliados, que aliás sempre foram aliados dos Estados Unidos, né? Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, ele não trataria mal os líderes europeus também. Então ele faz isso e o Trump gosta, né? Então ele usa uma psicologia aí para trazer o Putin, o Trump, para o lado dele. E ele sabe que o jogo não se resume à Ucrânia, mas sim às causas profundas, o que significa que diz respeito ao futuro da OTAN. Ele quer destruir a OTAN. E o Trump também quer, já deixou isso claro. E não apenas ao futuro de Kiev, ele quer destruir a Europa. Ele quer acabar com essa unidade europeia, da União Europeia e da OTAN. Trump vê pouco valor em alianças político-militares, bilaterais ou multilaterais, como autor, e não compreende nem se importa com o objetivo estratégico mais amplo de Putin. Ele não está nem aí. Só diz que o Putin é o melhor cara do mundo, é amigo dele, e que o Putin quer a paz. Como que quer a paz se o cara invadiu e não faz nenhum esforço durante as negociações, bombardeia civis, assassina civis? Então o Kremlin vê a Ucrânia de maneira muito semelhante à forma como Xi Jinping vê Taiwan, e como ele vê a Ucrânia também. Uma província rebelde que deve ser subjugada e reintegrada à pátria. É isso que eles falam, né? O presidente Volodymyr Zelensky não é um interlocutor com quem se deva negociar, mas sim um agitador a ser eliminado. Ele está frustrado que ele fez uma notícia falsa que o Zelensky tentou matá-lo, quando não fez, mas ele pelo menos 15 vezes já mandou assassinar, e todas essas vezes a segurança do Zelensky segurou. Numa vez que quase eles mataram o Zelensky, eles entraram no escritório do Zelensky, mas a segurança do Zelensky matou todos os russos das operações especiais que entraram no escritório do Zelensky. Isso ele pode, o Zelensky não pode. O mesmo se aplica a qualquer outro potencial líder ucraniano que acredite na independência e esteja disposto a lutar por ela. E lá hoje a maioria deles, os generais, mesmo o ex-presidente que é concorrente do Zelensky, o Petro Poroshenko, eles estão dispostos a lutar por ela, tanto que lutaram por ela. Antes do Zelensky, quem estava segurando a barra era o Poroshenko, depois da invasão de 2014, o Petro Poroshenko. Moscou agora conta com a negociação entre os aliados de Kiev, fazendo concessões preventivas, enquanto as forças armadas russas continuam tentando avançar penosamente pelas regiões de Donetsk e Luhansk, e agora, mais recentemente, em Uliápole. Mas também não estão conseguindo. Relatos da mídia indicam que os assessores do Kremlin acreditam que as forças ucranianas podem ceder na próxima primavera ou verão. Eles têm que continuar insistindo agora, nem que não consigam, mas eles acham que as forças cedem, né? Na primavera ou verão. Essa linha de raciocínio é mais como mera propaganda, no meu ponto de vista, porque com o aporte de capital, de empréstimo que a Ucrânia recebeu de 90 bilhões de euros, eles não vão conseguir nada, e em armamento. Isso é para. Não, vai para a parte econômica da economia também, desculpe. Mas muito armamento mais vai vir ali. Insistir em um cessar-fogo, como os líderes europeus continuam a fazer, apenas confirma a Moscou que o cansaço da guerra está aumentando em todo o Ocidente. Ele pensa assim, e de fato está todo mundo cansado. Só ele não está cansado da guerra, mas a Rússia está cansada. A população, os soldados estão cansados, que estão morrendo, né? Putin acredita que os líderes europeus se congratularão se um cessar-fogo surgir das negociações em curso e, em seguida, esperarão que a Ucrânia desapareça de vista até que passe tempo suficiente e se torne problema de outra pessoa. Ele está enganado, senão não viria esse empréstimo de 90 bilhões de euros. Putin sabe que Trump já está cansado da guerra, afinal, não haverá prêmio Nobel da Paz se as hostilidades continuarem. Mais importante ainda, Trump está cansado da Ucrânia. Certo, também acho isso, né? Como ele disse à delegação americana após o retorno da posse de Zelensky, em 2019, não quero ter nada a ver com a Ucrânia, eles me atacaram nas eleições de 2016. E isso o Trump falou, porque ele pediu para o Zelensky levantar informações sobre o filho de Biden, que tinha parceria com empresas ucranianas. E ele não fez isso, porque ele achou que não era ético. Foi um pedido, ele queria que ele achasse de qualquer maneira algum furo em 2016 e o Zelensky não achou. Esse é o grande ódio que Trump tem de Zelensky. O Zelensky foi ético, não podia fazer, não podia inventar. Daí ele diz, inventa qualquer coisa sobre as atitudes deles. E o Putin sabe disso, ele também
Tenho certeza que ninguém mais no governo Trump tem opiniões substancialmente diferentes, como descrito em um jornal, num artigo no The New York Times publicado recentemente. E essa é a situação, né? E se a Ucrânia continuar seguindo a atual linha diplomática em 2016, poderá muito bem, talvez, trazer um cessar-fogo, que vai confirmar que a capacidade de negociação da Ucrânia. Acho que a Rússia talvez fique nesse cessar-fogo, durante o cessar-fogo, enquanto vai ser negociado a questão dos territórios, pelo menos os territórios onde eles estão. Mas para que isso aconteça e a paz aconteça, na minha opinião, a Rússia tem que ser derrotada. A Ucrânia tem que fazer a Rússia começar a recuar. Daí ela vai negociar para não perder, não perder tudo, ou pelo menos perder o menos possível. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.